Olá, meus amados irmãos, queria saudar os meus amados com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sou Eli Lima, faço parte do Ministério de Adoração da Igreja Reviver, uma igreja presbiteriana no bairro de Taquari, Brasília, Distrito Federal. Então vamos passar esses momentos cantando dois cânticos. E o primeiro cântico, eu quero conclamar vocês a cantar. Um cântico até certo ponto antigo, mas que tem uma mensagem muito profunda, porque ela nos fala, nos diz, e você daí, onde está me ouvindo, pode confirmar isso no seu coração. Há um doce Espírito aí, há um doce Espírito aqui. Embora conectados, o Espírito Santo de Deus está presente sobre nossas vidas. E eu sei, esse Espírito é de Deus. Vamos cantar esse cântico, relembrar, resgatar, uma versão num tom mais alto, mas aproveitando o mesmo tom para cantar outra música, para a gente fazer assim uma espécie de miscelânea, né? O pot-pourri, ok? Assim façamos. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Mais uma vez. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença santa, vem sobre nós, enche-nos com o teu poder. Te adoraremos com tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce presença santa, vem sobre nós e enche com o teu poder. Te adoraremos com tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém, Jesus. Oh, Pai, glória ao Senhor. Deus está presente aqui, aí na sua casa, meu irmão. A presença dele se faz na sua casa e aqui também. Graças a Deus por isso. Outro cântico que eu gosto muito, um cântico novo, que nós vamos cantar hoje pela primeira vez,
que confirma cada vez mais que Deus continua bom. Ele sempre será bom. Embora as adversidades que estejamos passando, todos estão passando momentos difíceis a nível desse país, quantas pessoas sofrendo aflição por perder amigos, perder parentes, mas queremos convidar vocês a conclamar, a dizer, a bradar que Deus continua sendo bom. Tudo isso tem um propósito que está acontecendo, tem um propósito maravilhoso. Deus sabe, Deus está no controle. Então que nós possamos sempre guardar isso. Ele continua sendo bom. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, oh, oh. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, como Deus é bom demais. Deus é bom, sim, Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, sim, porque Deus é bom, para sempre é sua misericórdia, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, para sempre é sua misericórdia, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Ó Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é bondoso demais para as nossas vidas. Tem nos guardado, tem nos preservado, Pai. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor continua sendo bom e será bom. A Tua palavra afirma, e a gente precisa ter sempre isso em nossas mentes, Pai. O Senhor é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos por isso, Pai. Queremos sempre cantar, louvar a Ti, reconhecendo e
Senhor continua sendo bom. Continua sendo bom, continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, amém, que Ele continua sendo Deus, amém. Glória ao Senhor. Graça e paz, estamos juntos aqui mais uma vez, louvando e adorando o nosso Rei, ao nosso Pai. E eu tenho uma palavra para compartilhar com você. Mateus capítulo 6, verso 33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a você. Na vida existe uma ordem de prioridade. E quando nós colocamos essa ordem de prioridade no lugar certo, no devido lugar onde merece, onde é o lugar dela, isso traz uma bênção, isso traz benefícios para nós de uma forma poderosa. Esse texto está no meio do sermão da bem-aventurança, onde Jesus compartilhou vários princípios do reino dele para as nossas vidas. Quando nós pensamos no reino de Deus, nós estamos pensando naquilo que Deus estabeleceu para vivermos aqui na nossa vida cristã e no desenvolvimento da nossa relação com Ele. Os princípios desse reino, onde Ele é o Rei e nós somos os seus servos, somos os seus filhos, norteia ou devem nortear a nossa jornada durante todo o tempo. E aqui está um dos princípios: aprender a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E quando nós falamos sobre colocar Deus em primeiro lugar, isso se refere a todas as coisas na nossa vida, principalmente naquilo que Ele nos concede, que é o nosso pão diário, que são os nossos recursos, os nossos bens. O texto vai nos dizer que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O curioso aqui, o incrível aqui, é que Deus está nos chamando para gastarmos o nosso tempo, a nossa energia, a nossa disposição com Ele. Naquilo que geralmente nós costumamos buscar, nós devemos gastar tudo aquilo que empreendemos na busca com Ele. E Ele nos faz uma promessa maravilhosa. Ele vai nos acrescentar, e acrescentar todas as coisas. Tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos, Ele trará sobre a nossa vida. Nós gastamos energia, gastamos tempo, gastamos disposição, correndo atrás dos recursos para a nossa sobrevivência e para a realização dos nossos sonhos. E com isso nos cansamos, com isso nos sentimos exauridos, nos sentimos fracos, sobrecarregados muitas vezes. E Deus então nos diz o seguinte: olha, gaste o seu tempo comigo, gaste a sua atenção comigo, gaste os seus bens, os seus recursos comigo, e todas as coisas eu vou acrescentar sobre a sua vida. Isso aqui é um princípio espiritual para a nossa vida financeira também. E aí eu quero convidar você a colocar Deus no primeiro lugar, no centro da sua vida, como prioridade, e você vai desfrutar de todas as coisas que Ele quer acrescentar na sua vida. Aqui estão as nossas contas e eu convido você hoje para trazer o seu dízimo, entregar a sua oferta, e estão aqui disponíveis para que você faça onde você se encontra. Aqui está o Pix, aqui está a conta bancária, onde nós recebemos esses recursos e empreendemos esse recurso a serviço do reino. Nós sustentamos missionários que estão nos campos, no avanço do trabalho missionário. Nós cuidamos de pessoas que estão em necessidade, nós valorizamos a vida e nós mantemos a nossa igreja por meio desses recursos. E a sua fidelidade, a sua generosidade trará bênçãos grandiosas
sobre a sua vida, porque você está colocando a Deus em primeiro lugar. Eu quero orar sobre a sua vida e liberar uma palavra sobre você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade de consagrarmos os nossos dízimos, as nossas ofertas, de devolvermos a Ti daquilo que o Senhor tem nos dado, de colocarmos o Senhor em primeiro lugar, colocarmos o Senhor no centro da nossa vida, dos nossos recursos. Nós estamos buscando a Ti, buscando o Teu reino, e nós queremos desfrutar no cumprimento dessa promessa na nossa vida. Abençoe cada um dos Teus filhos que tem entendido isso, esse privilégio de viver em fidelidade, em honra para com o Pai. Deus, multiplica os recursos, multiplica, Senhor, e acrescenta mais e mais. E aqueles que não têm podido fazer, que o Senhor abra as portas e dê condições. Aqueles que não têm tido consciência, que haja um despertamento, para que haja, Senhor, um posicionamento diante do Senhor de fé, obediência, fidelidade, para que venha desfrutar de todas as benesses que o Senhor tem. Eu abençoo essa vida, eu abençoo essa casa, eu abençoo a finança dos teus filhos, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Caminhe sempre em prioridade, colocando Deus no centro e como o número 1 da sua vida. Só você tem a ganhar com isso. Deus te abençoe. Deus abençoe você. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar ao seu coração. Eu sou o pastor Lincoln Alves, o pastor sênior da Igreja Reviver, uma igreja presbiteriana na região norte de Brasília, no Taquari. E eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar ao seu coração nesse momento, essa noite. Eu convido você para ler o texto de Filipenses, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13. Diz assim a palavra de Deus aos nossos corações. Não estou dizendo, diz Paulo, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e a qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus abençoe essa palavra no meu coração e na sua vida. Que o Espírito Santo aplique de uma forma personalizada a palavra de Deus aos nossos corações. Nós estamos vivendo dias difíceis. O mundo passa por dias difíceis. Esses dias estão ficando cada vez mais longos, cada vez mais dolorosos. E nós estamos vendo pessoas sucumbirem em suas emoções, naufragando na depressão, naufragando na ansiedade, naufragando no medo e algumas, inclusive, entrando em profundo desespero. É fato que estamos vivendo dias muito difíceis. É fato que as circunstâncias estão muito complicadas, mas isso para todas as pessoas. Você olha para a direita, para a esquerda e você vê adversidades, você vê notícias ruins. Nesses últimos dias nós temos visto no nosso país, na nossa nação, aumentar o número diário de pessoas que estão morrendo por causa do coronavírus, por causa da Covid-19. Nós estamos vendo diariamente as pessoas procurando ajuda, mais e mais pessoas procurando socorro em função da escassez que esse tempo tem trazido na vida das pessoas. Já ultrapassamos a marca de 14 milhões de pessoas desempregadas. Quantas empresas fechadas nesse tempo? Quantas pessoas perderam o emprego?
Quantos pais não têm podido colocar o alimento na mesa para os seus filhos? E por causa disso, naturalmente, pessoas têm entrado em desespero, pessoas têm naufragado, como eu já disse, na depressão, em crises e mais crises de ansiedade. Pessoas estão apavoradas, trancafiadas, vivendo angústias inexplicáveis em seus corações. O resultado disso é que uma tristeza tem tomado conta do coração das pessoas. Uma tristeza imensa. O aumento de uma tristeza na vida das pessoas. Mas esse texto vem trazer para nós uma visão diferente, uma nova perspectiva em meio a essa realidade. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos da prisão. Ele está preso, ele está encarcerado, ele está acorrentado, ele está sofrendo dentro de uma prisão, mas mesmo assim, a despeito dessa circunstância, ele escreve essa carta que é chamada por muitos a carta da alegria, e traz uma proposta ao meu e ao seu coração, mesmo diante de circunstâncias semelhantes a essas que nós estamos enfrentando. A tônica desse texto que nós lemos aqui, do capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13, é o contentamento. Paulo descreve a possibilidade de vivermos contentes em meio à adversidade. E é pensando nesse texto e à luz dessa reflexão da própria atitude, nessa perspectiva de Paulo, onde ele está preso, encarcerado e mesmo assim falando de alegria, mesmo assim mantendo contentamento, mesmo assim persistindo, mesmo assim indo avante, adiante, mesmo assim cumprindo a missão com alegria. É nessa perspectiva que eu quero compartilhar com você hoje sobre o seguinte tema: vivendo contente em meio às provações, em meio às adversidades, em meio às lutas, em meio às dificuldades, é possível vivermos contente. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, logo no início desse capítulo, vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Como pode alguém, nas condições como Paulo estava, preso, longe da família, passando dificuldades, numa masmorra fria, insalubre, falar de alegria e propor a mim e a você uma caminhada de contentamento? Como é possível? O apóstolo Paulo nos mostra esse caminho. A alegria para o apóstolo Paulo, ela está além daquilo que nós vemos, além daquilo que nós sentimos, além daquilo que nós enxergamos. Paulo define a sua alegria como uma pessoa. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Agora, como é possível, em meio ao caos, em meio às tantas dificuldades, em meio às grandes provações, nós mantermos o contentamento no coração? Como é possível darmos um sorriso e mantermos a vida numa perspectiva positiva, uma motivação diária no nosso coração? Qual é o segredo de viver contente? Qual é esse segredo que mantém o apóstolo Paulo feliz, disposto, animado, apesar de estar preso? Com ele eu aprendo 4 coisas importantes que defino como o segredo para uma vida contente em meio às provações. Primeiro, para você viver contente em meio às provações, seja grato pelo que você tem. Seja grato pelo que você tem.
O apóstolo Paulo, no capítulo 3, no versículo 15 de Colossenses, diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Note bem que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós fomos chamados para vivermos em paz. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós fomos chamados para sermos agradecidos. A palavra aqui, essa frase final, essa afirmativa final do apóstolo Paulo, e sejam agradecidos, está no imperativo. Ela vem para mim e vem para você como uma ordem, como um mandamento. O apóstolo Paulo vai dizer que a paz de Cristo seja o árbitro no nosso coração, seja aquilo que vai dar a direção, que vai definir as coisas no nosso coração, porque nós fomos chamados para vivermos em paz. Quando eu leio esse texto, eu me dou conta da consciência que o apóstolo Paulo tem, que vai levá-lo em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 11 a 13, a falar de contentamento. Ele diz: há um segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. E ele diz: eu aprendi isso. Primeiro eu quero dizer para você que o contentamento, ele vem no nosso coração a partir de um aprendizado. Ele não cai do céu. Paulo diz: eu aprendi. A ideia de aprender aqui é que houve um desenvolvimento, que houve um crescimento. Não é algo que apareceu por osmose, que caiu do céu, mas é algo que foi desenvolvido, que começou num processo pequeno e foi crescendo até chegar a esse nível que nós estamos dizendo aqui. Tanto no versículo 11 quanto no versículo 12, Paulo vai dizer: primeiro, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. E depois no verso 12 ele diz: aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstância, em qualquer situação. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é que Paulo está nos dizendo que o segredo para uma vida contente em meio às provações, em meio às lutas, passa pela perspectiva da gratidão, mas a gratidão por aquilo que nós já recebemos. O grande problema na nossa vida é que nós estamos sempre olhando para aquilo que ainda não alcançamos, e aquilo que ainda não alcançamos determina o nosso movimento, determina as nossas ações, enquanto na verdade nós devíamos olhar para aquilo que já alcançamos, aquilo que Deus já fez na nossa vida. Isso vai fazer com que o nosso coração seja impactado de gratidão e nós conservemos a gratidão no nosso coração ao Senhor. Se você analisar bem, parar para observar e para perceber, nós já temos muito mais razões para agradecer do que a pedir a Deus alguma coisa. Olha de onde você saiu, olha o que Deus já fez por você, tudo aquilo que o Senhor já realizou em sua vida e através da sua vida. O maior presente que eu recebi de Deus e que você também já recebeu de Deus, e se não recebeu, você precisa receber por meio de Jesus, é a salvação. Não há nada que possa se comparar a esse presente que Ele já nos deu. Ele veio ao mundo, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, viveu entre nós, Ele viveu entre nós e morreu em nosso lugar, para que por meio dele nós tenhamos vida e tenhamos a eternidade. Não há nada mais precioso do que a eternidade, não há nada maior do que o céu, não há nada maior do que esse presente que nós já recebemos. Então, o apóstolo Paulo fala que o segredo de viver contente passa pela gratidão pelo que você tem. 1 Timóteo capítulo 6, versos 7 e 8 diz assim: pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar, e por isso
tendo que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. O problema é que a insatisfação no coração das pessoas está porque elas buscam freneticamente mais e mais e mais e mais para a sua vida. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz e a espécie de todos os males, e as pessoas nessa cobiça, elas sofrem, elas transpassam assim com grandes dores, e elas chegam a negar a fé. O amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor a ele. O amor deve ser empreendido, deve ser colocado somente em Deus. O Deus é aquele que merece o nosso amor. O dinheiro, ele precisa ser um servo, porque ele é um péssimo senhor na nossa vida. E aí o texto vem nos dizer que se nós temos o que comer, se nós temos o que nos vestir, que isso nos traga satisfação, nos traga contentamento. Por quê? Porque eu não posso levar nada desse mundo. Eu não vou levar absolutamente, como eu também não trouxe nada para ele. Paulo está dizendo aqui que o segredo de viver contente passa pela gratidão pelo que você tem. Agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus pelo seu cônjuge, agradeça a Deus pelos seus filhos, agradeça a Deus pelo seu trabalho, agradeça a Deus pela sua igreja, pelos seus líderes. Agradeça a Deus pelo seu país, pela sua nação. Pare de reclamar, pare de murmurar, seja grato. E eu quero dizer que a gratidão, infelizmente, é rara. E desde os tempos de Jesus, a gratidão é rara. Jesus cura 10 leprosos e somente um retorna para agradecer a ele. E ele então diz: aonde estão os outros 9? Não foram 10 que foram curados? Nós observamos nessa parábola que, infelizmente, de uma forma muito lamentável, somente 10% das pessoas são gratas. E quem não é grato não consegue ser contente, não consegue viver contente. O salmista, no Salmo 116, no versículo 2, demonstra como a gratidão leva ao contentamento. Ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Isso aqui é a pergunta de um coração que está cheio de gratidão. Jó, capítulo 1, verso 20 e 21, nos diz assim: ao ouvir isto, Jó se levantou, rasgou o manto e rapou a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu partirei, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. A atitude de Jó, ao perder todos os seus bens, demonstra aqui o que é gratidão a Deus e o segredo de viver contente em meio às provações. Deus tem isso para a minha vida, Deus tem isso para a sua vida. Independente dos dias estarem maus, e eles estão, é possível viver contente em meio a essa provação. E para isso você precisa aprender a ser grato pelo que você tem. Tira a murmuração da sua vida e coloque o louvor por tudo aquilo que você já alcançou. Segundo, esse texto nos ensina que para viver contente em meio às provações, segundo, não seja influenciado pela circunstância. Não seja influenciado pela circunstância. O apóstolo Paulo, no versículo 12, diz aí, 11 e 12, não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Presta atenção nessa palavra, aprendi a adaptar-me. Paulo está falando sobre você organizar a sua vida a partir da circunstância e do momento que você está vivendo. O versículo 12 ele diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer
situação. Paulo está nos chamando a atenção para que a gente não seja influenciado pela circunstância. Ele está dizendo aqui de uma forma muito clara: eu aprendi a viver tanto no âmbito da riqueza, como também no âmbito da escassez. Eu aprendi a estar contente em todas as circunstâncias. Quando você receber um prato à sua mesa, não observe o que está faltando, seja grato pelo que você tem na mesa. É essa perspectiva que precisa mudar. Se ontem você foi, visitou e passeou e experimentou lugares maravilhosos e teve experiências maravilhosas, seja grato por elas. Mas, independente de que hoje não está sendo possível viver essa realidade, seja grato por isso também. O apóstolo Paulo nos ensina o segredo: é não ser influenciado pela circunstância, é não deixar que aquilo que é externo, aquilo que está fora de nós, interfira nas nossas ações, nos nossos comportamentos. Independente do que está acontecendo, eu posso manter o meu coração tranquilo e eu posso manter o meu coração contente. Se está faltando, eu tenho certeza que o Deus que cuida de mim, que sempre cuidou, vai continuar provendo os seus recursos sobre a minha vida. Se eu tenho abundância, eu sou grato ao Senhor e eu sou feliz e contente, porque o meu Pai está mimando, me dando aquilo que eu não mereço, mas que de graça Ele resolveu me dar e resolveu alegrar o meu coração. Paulo vai dizer: eu sei estar bem alimentado, mas eu sei o que é ter fome, eu sei o que é ter muito e eu sei o que é passar necessidade. E o resultado, o segredo, ele descreve no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Toda a nossa força vem em Deus. Paulo fala muito sobre isso nos seus escritos. Em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, ele vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder. Aqui ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo: o fato de Deus estar com você, o fato do Senhor te sustentar, o fato da companhia que você tem do Senhor ao seu lado, o capacita para continuar a caminhada contente em qualquer circunstância. Independente do que você está passando, se as coisas não aconteceram como você planejou, como você desejou, espere, tenha paciência, aprenda a seguir contente, porque você pode todas as coisas naquele que fortalece. Poder todas as coisas aqui não é uma confissão positiva. De maneira nenhuma, é ter consciência de quem está com você, que o capacita para enfrentar qualquer realidade, qualquer circunstância, qualquer momento. O luto, a perda, o dano, seja qual for a circunstância, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Viver contente em meio às provações é decidir caminhar sem ser influenciado pela circunstância. É ter consciência de quem está conosco, quem está ao seu lado, e prosseguir a sua jornada, sendo grato pelo momento que você está vivendo. E eu quero deixar claro aqui para você um princípio que tem movido meu coração. O Salmo 37, no versículo 4, diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. O que esse texto está nos dizendo é: fique feliz com o que Deus está fazendo, e Ele vai realizar o desejo do seu coração. Ele está nos chamando para olharmos para o presente, encher o nosso coração de gratidão, independente do que esteja acontecendo nesse momento, e Ele vai realizar o desejo do nosso coração. Não seja influenciado pelas circunstâncias. Circunstâncias mudam,
tanto as boas como as ruins. Talvez hoje você esteja passando por momentos muito desagradáveis, mas podem mudar. E isso não pode alterar o seu humor, alterar o seu coração. Isso não pode desequilibrar. Você pode manter o equilíbrio e viver contente em toda e qualquer circunstância. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Terceiro, para viver contente em meio às provações, fuja do laço da comparação. É isso mesmo, fuja do laço da comparação. 2 Coríntios capítulo 10, verso 12, diz assim: não temos a pretensão de nos julgar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Hebreus capítulo 13, verso 5 diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. No capítulo 10, no versículo 12 da 2 Coríntios, aqui no primeiro texto que lemos, Paulo está falando que ele não tem a pretensão de se igualar àquelas pessoas que se comparam e que se recomendam a si mesmo. E ele vai dizer de uma forma mais aprofundada que quando essas pessoas se comportam dessa forma, se medindo e se comparando a si mesmos, eles agem sem entendimento. Me lembro de uma frase de Fernando Pessoa, onde ele diz que a comparação é a mãe de todas as idiotices. Eu concordo com ele. Nós vivemos um tempo onde as pessoas vivem se comparando. E por causa dessa comparação, elas ficam desequilibradas, ansiosas, depressivas, simplesmente porque estão comparando. Quando elas ficam ansiosas porque elas estão buscando algo, simplesmente porque o outro comparou, porque o outro alcançou. Às vezes depressiva, porque ela, ao comparar, percebeu que não tem e se sente menorizada por causa daquilo que ainda não alcançou em comparação ao do outro. E Paulo vai dizer aqui que quem tem esse tipo de comportamento age sem entendimento. Porque cada um é único. Deus nos planejou de formas únicas. Deus nos fez únicos. Nós somos singulares. E a nossa vida é singular. Salmo 139, verso 16 diz: todos os nossos dias foram escritos e determinados sem que um deles viesse a existir. A nossa história foi composta por Deus, a minha história foi composta por Ele, a sua história foi composta por Ele, e você está vivendo aquilo que Ele decidiu, que Ele planejou e que Ele está dirigindo para a sua vida. A vida do outro é do outro, a sua vida é a vida que Deus planejou e que você deve se contentar e celebrar com ela. Pare de se comparar. Eu me lembro de um filme antigo, não me recordo o nome dele no momento, mas ele retratava essa idiotice da comparação. Uma empresa contratava famílias para morarem de uma forma específica em um local de grande riqueza, onde pessoas influentes e ricas moravam, e eles alugavam aquele local e era uma família arranjada, não era uma família real, era um homem e uma mulher que se tornavam um casal, que tinham filhos, e eles passavam a ser financiados por essa empresa simplesmente para despertar o interesse no outro, e ao despertar o interesse no outro, as pessoas ficavam ansiosas e queriam alcançar as mesmas coisas, queriam os mesmos carros, as mesmas roupas, queriam as mesmas festas, e elas se endividavam, elas se violavam, elas se martirizavam, se entristeciam, elas ficavam ansiosas, elas ficavam depressivas, simplesmente porque estavam comparando com o outro.
E era uma vida fictícia, que aquelas pessoas, ao comparar, desejavam para si. E por causa dessa comparação, entravam em profundo sofrimento. Deixa eu te falar uma coisa. Não é possível viver contente caindo na armadilha da comparação. A comparação, eu já disse, citando Fernando Pessoa, é a mãe de todas as idiotices. Deus te fez de forma única, singular. Deus te deu uma família única, singular. Deus te deu inteligência única e singular. Deus te deu recursos e bens especificamente para você. Para de comparar. Sabe por que às vezes você fica ansioso? Sabe por que você fica depressivo? Porque você está se comparando. Você não está tendo prazer naquilo que Deus te concedeu. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Seja qual for o que aconteça comigo, eu estou contente, porque eu aprendi. E o segredo é: não se compare, porque quem se compara não tem entendimento. Deus chamou você para ser a versão que Ele criou de você mesmo. Deus não quer outra pessoa, senão Ele tinha feito você em série. Ele fez você único porque é você que foi o sonho dEle e serve ao propósito dEle. Para de comparar. Fuja da comparação, desse laço maligno, destruidor. Guarde o seu coração. Conserve-se livre do amor ao dinheiro. E o texto diz: contentem-se com o que você tem. Chega de comparar com os outros. Eu quero o tênis que o outro tem. Eu quero a roupa que o outro tem. Eu quero o carro que o outro tem. Eu quero a casa que o outro tem. Não, para com isso. Deus planejou uma vida única e singular para você. Seja feliz com isso. Aprenda esse segredo de viver contente. E eu quero concluir essa palavra dizendo que viver contente em meio às provações, em quarto e último lugar, é preciso viver um dia de cada vez. Para viver contente em meio às provações, viva um dia de cada vez. Uau! Essa palavra Deus tem trazido muito ao meu coração, ao coração da minha família nesse ano. Mateus capítulo 6, verso 34, diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Viva um dia de cada vez. Se você está ansioso, é porque você tem excesso de futuro na sua vida. Jesus aqui no capítulo 6 de Mateus, nesse verso 34, ele está nos chamando a atenção para focarmos no hoje, no presente da nossa vida. Agora nós queremos viver aquilo que está há 10 anos, aquilo que está há 30 anos de nós, aquilo que está na próxima semana, no próximo mês, no próximo dia. Não, Deus te deu o hoje. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou esse segredo: pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você tem o que comer hoje, celebre. Você tem o que vestir hoje, celebre. Você tem onde dormir hoje, celebre. O que você tem hoje, celebre. Esse é o segredo de viver contente. Viva um dia de cada vez. E eu aqui não estou dizendo que você não deva planejar. Não tem nada a ver com isso. Planejamento é uma coisa, execução é outra. Você precisa planejar. A Bíblia fala que aquele que empreende construir uma torre e não planeja antes, vai passar vergonha. Mas a Escritura está nos dizendo: viva um dia de cada vez, basta a cada dia o seu próprio mal. E se amanhã eu adoecer, você está saudável hoje? E se amanhã acontecer alguma coisa, não aconteceu nada hoje. Celebre o presente da sua vida. O único dia
que Deus fez para você é o hoje. Você não tem controle do ontem, você não tem controle do amanhã. O ontem não pode voltar mais. Alguém disse que depressão é o excesso de passado. Também disse que ansiedade é o excesso de futuro. Você precisa aprender a viver o hoje, um dia de cada vez. Você tem 24 horas no dia para viver. Aproveite cada hora, aproveite cada minuto, cada segundo. Celebre esse momento, casta cada seu dia o seu próprio mal. Efésios capítulo 5, verso 16, o apóstolo Paulo nos diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade, pois os dias são maus. Viver um dia de cada vez é aprender a aproveitar a oportunidade. Qual é a oportunidade que se apresenta hoje na sua vida? Aproveite essa oportunidade, celebre essa oportunidade, honre essa oportunidade, porque os dias são maus. Paulo deixa claro nesse texto isso para nós. E Paulo aqui no Filipenses capítulo 4, verso 11 a 13, vai nos dizer isso. Eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Viva um dia de cada vez, se adapte na circunstância da sua vida no hoje. Eu quero concluir te lembrando do que a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 6, verso 25 e Lucas 12, verso 15. Mateus capítulo 6, verso 25 diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou ao que beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Mais uma vez, Jesus, no Sermão do Monte, está nos chamando a atenção para não vivermos ansiosos. O apóstolo Paulo nos fala isso em Filipenses e Jesus nos fala isso em Mateus, no Sermão da Montanha. Ele vai deixar bem claro: não se preocupe. Preocupação é excesso de futuro, é angustiar antecipadamente, é querer ter o controle das circunstâncias, das coisas. Você não tem, nunca terá. Lucas capítulo 12, verso 15 diz: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos bens que possui. Aprenda a viver contente com o que Deus te deu. Celebre isso. Viva o dia de hoje. Mateus 6, verso 19 a 21 diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Esse é o segredo de viver contente. Viver contente em meio às provações é aprender a desenvolver essas expertises, eu posso chamar aqui de expertises. Decidir viver contente em qualquer circunstância não significa que você não vai sofrer, não significa que você não vai chorar, não significa que você não vai se entristecer, significa que você não vai se afundar nessas realidades. E o segredo para você viver é: seja grato pelo que você tem. Hoje é um dia para você agradecer a Deus por tudo que você já alcançou. Não seja influenciado pela circunstância. Independente das coisas estarem descontroladas e as circunstâncias parecerem
difíceis, aterradoras, assustadoras. Não deixe ser influenciado por elas, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O segredo de viver contente é fugir do laço da comparação. Deus te fez de forma singular, único. Celebre e honre a sua história e o seu legado. O segredo de viver contente é viver um dia de cada vez. Planeje sim, mas viva o dia de hoje como se o amanhã não fosse existir. Viva o dia de hoje dependendo completamente de Deus. Viva o dia de hoje aproveitando cada oportunidade que está chegando em suas mãos, pois a cada dia basta o seu próprio mal. Levante-se, reerga, celebre. É assim que nós aprendemos na palavra. Paulo tem autoridade para nos ensinar, afinal ele estava preso. E em meio a uma prisão, ele escreveu a sua carta chamada Carta de Alegria. Você precisa aprender a ser contente. Você precisa continuar sorrindo. Você precisa continuar celebrando. O Senhor continua sentado no alto e no sublime trono. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, essa palavra, Deus, vem de encontro ao nosso coração. E eu quero te pedir que o Senhor aplique essa palavra de uma forma cristalina e clara, que venha preencher as lacunas do nosso coração. Deus, eu clamo ao Senhor nesse momento, que o Senhor nos livre, Senhor, do excesso de futuro, que o Senhor nos livre do excesso de passado, que o Senhor nos dê o equilíbrio na vida, que a gratidão inunde o nosso coração todos os dias. Nos livre, Senhor, de sermos reclamões, de sermos murmuradores, de vivermos lamentando a vida. Senhor, não deixe que as circunstâncias venham nos abalar, que olhemos para Ti e possamos ver e enxergar o Senhor assentado no alto sublime trono, no governo de tudo e no controle de todos. Que as circunstâncias não nos abalem, porque no Senhor nós podemos todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ensina-nos, ó Pai, a livrarmos desse laço da comparação, a agirmos sem entendimento, nos comparando uns com os outros, ó Deus, rejeitando a vida que o Senhor nos deu, deixando de honrar o nosso legado. Pai, leva-nos à sabedoria de vivermos um dia de cada vez, de aproveitarmos ao máximo cada oportunidade, de abraçarmos o tempo que estamos vivendo e celebrarmos o Senhor pelo hoje, pela Tua presença, pela Tua companhia, por tudo aquilo que o Senhor fez, faz e fará nas nossas vidas. Em nome de Jesus, visita esse coração que está ansioso, que está deprimido, que está preocupado, que está apavorado, que está com medo, e traz uma quietude, ó Deus, indescritível, que traz uma paz, Senhor, inenarrável, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, leva cada um de nós a vivermos em paz. Que a paz de Cristo seja o hábito no nosso coração, em nome de Jesus, e inunde-nos de gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará. Eu abençoo esse coração. Deus, derrame do óleo da alegria nessa vida, no meu coração, na minha família, na nossa igreja, no coração de cada um que está recebendo essa palavra. Venha a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus, livra-nos dos ladrões de alegria e nos leva a caminharmos em novidade de vida, aproveitando hoje e celebrando um dia de cada vez. Obrigado, porque a Tua presença é conosco e é em Ti que nos refugiamos, é no Senhor que buscamos amparo,
proteção e cuidado. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Levante-se e caminhe firme, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Estamos encerrando a nossa celebração hoje. Eu quero agradecer a sua presença aqui conosco. Obrigado por estar conectado e recebendo uma palavra de Deus para o seu coração. Eu fico feliz porque você decidiu alimentar o seu coração, alimentar a sua vida espiritual. Da mesma maneira que nós nos preocupamos em comermos, em nos alimentar todos os dias, é sério e deve se preocupar com a sua vida espiritual e se alimentar também. E o fato de você estar aqui conectado diz muito a seu respeito, a sua escolha de sabedoria, de encher-se de Deus e de receber aquilo que Ele tem para a sua vida. Se você quer receber uma oração, se você quer fazer uma aliança com Cristo, se você quer aprender a caminhar com Jesus, está aqui o nosso contato. Eu estou aqui à disposição para caminhar com você. Nós somos a Igreja Reviver, uma família para pertencer e um lugar para inspirar a sua vida. De 15 em 15 dias nós estamos nos reunindo presencialmente, com todos os cuidados, com todo o zelo para preservar-nos nesse tempo difícil que estamos enfrentando. Mas entendemos que é importante celebrarmos a Deus. A vida continua e não há porquê de não estarmos buscando o nosso Pai. Vamos continuar celebrando de 15 em 15 dias e você é o nosso convidado para estar conosco. Estamos preparados para recebermos você aqui presencialmente conosco. Continue atento, quero convidar você para estar conectado com o nosso pequeno grupo às terças-feiras, 20 horas, online, onde você estiver. Eu mando o link faltando 5 minutos. Nós temos um tempo de oração, nós adoramos ao Pai e tenho sempre uma palavra para compartilhar com você. Deus abençoe você, tenha uma semana maravilhosa, siga orando a Deus e buscando o Senhor. Nele nós nos refugiamos e encontramos a proteção que tanto desejamos. Um forte abraço, Deus abençoe, eu quero orar com você. Pai, obrigado por essa celebração, obrigado pela palavra que recebemos hoje, que tudo aquilo que temos recebido do Senhor não caia no esquecimento, que diariamente nós possamos, Deus, rememorar, ó Deus, aquilo que recebemos de Ti. Pai, eu abençoo essa casa, eu abençoo esse lar, eu abençoo essa família. Pai, coloca os anjos do Senhor para nos guardar e nos proteger de todo mal. Nos livra de todo mal, Senhor, e renova as forças desse Teu Filho. Renova as forças, renova a fé, renova o ânimo e dá uma injeção de esperança, Pai. Em nome de Jesus, nós somos gratos, porque o Senhor tem nos sustentado. E obrigado, Deus, porque o Senhor tem caminhado conosco. Obrigado mais uma vez por estarmos juntos celebrando o Teu amor. Dá-nos uma semana de vitória, de bênção, debaixo do Teu cuidado e da Tua proteção. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, oramos, Pai. Que o amor de Deus, nosso maravilhoso, eterno e gracioso Pai, que a graça insondável e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Santo Espírito de Deus e a força que vem dele, seja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todos aqueles que invocam o nome do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Um forte abraço. Tenha uma semana maravilhosa em Deus.